Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 21 de junho, nossa live, tradicional live das sextas-feiras. E os assuntos de hoje são muito importantes, né, em função do que já aconteceu durante a semana aqui na Câmara de Vereadores, que é aquela questão envolvendo a possibilidade de contratação de professores com aumento, né, do número de horas-aula, de 20 para 40 horas-aula. Há um interesse muito grande dos professores e principalmente pais também de alunos, né, por essa temática. Também vamos falar sobre a duplicação da Avenida Tancredo Neves, né, a polêmica em torno desta obra, que também foi debatida essa semana na Câmara de Vereadores. E também vamos falar um pouquinho das nossas atividades durante a semana, né? Sobre essa questão envolvendo o aumento, ou a possibilidade de aumento de 20 para 40 horas-aulas para professores efetivos hoje na rede municipal de ensino de Concórdia, essa temática foi muito debatida durante a Câmara de Vereadores, tanto é que um conjunto de vereadores entraram inclusive com uma emenda, né, obrigando a prefeitura a contratar esses profissionais, ou o aumento de horas desses profissionais. E é claro que quando tramita uma emenda na Câmara de Vereadores ou um projeto de lei, primeiro esse projeto de lei passa pela Comissão de Constituição e Justiça, né, para que ela analise, né, a constitucionalidade desta proposição, né, porque esse é o papel da Comissão de Constituição e Justiça, analisar primeiro a constitucionalidade e dar parecer sobre essa questão. A emenda que foi apresentada, como eu disse, ela estaria obrigando, né, a prefeitura a contratar esses profissionais. O que acontece é que esse tipo de atividade, ou esse tipo de demanda, compete, segundo a lei orgânica e a própria Constituição Federal, compete somente ao prefeito municipal, né? Por isso que se diz que é de iniciativa privativa do prefeito municipal. E quando os vereadores propõem uma emenda nesse sentido, né, o parecer jurídico da Câmara de Vereadores foi contrário, porque o parecer jurídico ele sempre se baseia no que está previsto na Constituição e o que está previsto também na lei orgânica do município. E na lei orgânica do município está muito claro, né? Principalmente no artigo que fala sobre essa questão, que é o artigo 39, né? Onde diz que compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre criação, extinção ou transformação de cargos, né, fixação ou aumento de remuneração dos servidores. E essa emenda que foi apresentada pelos vereadores, ela fere, né, esse artigo. E eu, como relator dessa comissão, eu acompanhei, né, o parecer jurídico da nossa assessoria jurídica, que é o Dr. Luiz Fernando Bigaton, porque a assessoria jurídica ela é contratada exatamente para isso, para orientar os vereadores, porque são profissionais da área, sobre essa possibilidade ou sobre essa questão, se é ou não constitucional aquele projeto de lei, aquela emenda. E nesse caso aqui, como essa emenda estaria obrigando o prefeito a contratar ou aumentar o número de 20 para 40 horas, o parecer foi contrário e nós também acompanhamos, então, o voto do assessor jurídico, primeiro porque é uma questão de coerência, né? Segundo, porque nós fizemos um juramento como vereadores, né, quando assumimos, de que nós iríamos ou devemos cumprir a Constituição. Então, o que nós fizemos foi ser coerentes com o compromisso que nós assumimos, com esse juramento que fizemos, e a coerência também que eu tenho carregado em toda a minha vida política, né? E foi o que eu aprendi também com os meus professores, né? De que nós temos que ser coerentes nas nossas posições
não só nesse projeto, mas em todos os projetos que porventura tramitam na Câmara de Vereadores. Então essa foi a nossa, em que pese que eu concordo e apoio, né, essa demanda dos professores, né, sou favorável, só que da forma como os vereadores que propuseram a emenda estão fazendo, ela é inconstitucional. Então não tem como prosperar, né, porque mesmo que aprove, né, agora essa emenda, porque a votação que ocorreu essa semana foi diferente do que o relator propôs e do que a assessoria jurídica propôs, onde prevaleceu de que a emenda continua sendo debatida na Câmara de Vereadores e deverá ser votada, então, agora, durante o mês de julho. E eu até fiz um alerta durante o nosso debate aqui, para contribuir, né, para esse debate, esclarecer como funciona o processo legislativo. Eu fiz um alerta de que mesmo que seja aprovada, essa é a conclusão que a gente chega, mesmo que essa emenda seja aprovada, né, ela vai ser vetada pelo prefeito, ela não vai ter validade, né? E mesmo que sendo vetada e os vereadores depois derrubarem o veto e a própria Câmara promulgar, isto é, editar esta lei, né, torná-la pública, certamente que a prefeitura vai entrar com uma ação de inconstitucionalidade, que nós chamamos de uma ADIM, né? E não vai ter validade, infelizmente, né? Mas eu entendi, né, concordo com os vereadores que propuseram, de que, em que pesa o reconhecimento dessa questão, dessa emenda ser inconstitucional, de que o objetivo era para gerar o debate. Pois bem, então, se é para gerar o debate, está criado o debate e a gente parabeniza por essa iniciativa. Só que, ao mesmo tempo que nós divulgamos e colocamos o nosso voto contrário à tramitação da emenda porque é inconstitucional, nós também fizemos uma sugestão para que se realize uma audiência pública, né? Porque esse debate, se ficar só na discussão da emenda na Câmara de Vereadores, ele não permite que a população participe da discussão, né? Fica só entre os vereadores. Então, essa audiência pública que nós propusemos é para que professores também possam participar, pais possam participar do debate. Nós vamos convidar representantes da Prefeitura, né? Provavelmente vai ser uma representação da Secretaria Municipal de Educação. Nós vamos convidar representantes do Conselho Municipal de Educação, nós vamos convidar representantes do Sindicato dos Servidores Municipais e também a nossa assessoria jurídica para que a gente promova aqui, com os demais vereadores e todo esse público que eu citei, o bom debate, né, para que se esclareça, né, mais uma vez, para mais pessoas interessadas nesse esclarecimento, que se esclareça essa questão, né, mas que também sirva de pressão junto ao Executivo, né, para que ele implemente a lei, né, que é a lei complementar, que já é válida, né, e que já trata desse assunto, né, e essa lei complementar ela já prevê, ela já autoriza, né, a tramitação ou a possibilidade do prefeito de aumentar essas horas de 20 para 40. Essa lei já existe, que é a lei complementar número 602, de 29 de novembro de 2011, lá no artigo 52. Já está lá, o prefeito já tem autorização. Portanto, isso é uma decisão política. Então, a audiência pública, ela está sendo proposta, né, exatamente para, através desse debate, a participação maciça aí de professores e pais, principalmente, de pressionar, né, o prefeito municipal, a Secretaria Municipal de Educação, quando há, então, essas necessidade de professores que hoje são contratados de modo temporário, que são os ACTs, né, que seja, então, fornecido, né, esse aumento de horas para os professores já efetivos, né, e que esse é o desejo dos professores, né, que tem hoje 20 horas e que eles gostariam, quando houver necessidade de professores, não que se chame os ACTs, né, os admitidos de caráter temporário, né, esse é o nome, ACTs, né, admissão em caráter temporário, e sim que se chame os professores que são efetivos
que hoje tem 20 horas que passariam para 40. Então essa é a proposição, é o desejo dos professores, e como eu disse, a Lei Complementar número 602, de 29 de novembro de 2011, no artigo 52, já autoriza o prefeito a fazer isso. Então é uma decisão política. E se é uma decisão política, o nosso entendimento é de que tem que ter pressão política. E a melhor forma de fazer esse tipo de pressão é ouvir a manifestação também dos professores interessados e também dos pais, né, que ao se concretizar essa possibilidade de aumentar o número de horas de professores efetivos, se entende que vai se melhorar a qualidade do ensino, porque são professores que já estão na rede municipal de ensino, muitas vezes eles vão assumir essas outras 20 horas na própria escola, e isso é muito interessante, porque esses professores já conhecem, né, os alunos, já conhecem o histórico daqueles alunos, das suas deficiências e do seu potencial, né, e isso então se entende que iria melhorar a qualidade da educação, caso o prefeito aplique o que já está previsto na Lei Complementar número 602, de 2011. Então, estão todos convidados. Então, a audiência será então no dia 8 de julho, é uma segunda-feira, né, às 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Estão todos convidados, né, e é claro que o desejo é que tenhamos aqui um bom debate, né, e que através desse bom debate nós consigamos sensibilizar, né, principalmente o prefeito municipal e a secretária municipal de educação, de quando houver necessidade de professores para dar aulas, que se chame, em primeiro lugar, os professores que já estão na rede, que têm 20 horas e que teriam então um aumento de horas de 20 para 40 horas. Esse é o nosso desejo também e vamos lutar por isso. Só que nós vamos fazer isso de forma legal, isto é, dentro do que prevê a Constituição, que daí não tem como voltar atrás, né? E como eu disse, a emenda que foi apresentada, ela não tem legitimidade, né? Porque fere o artigo 39, né, da Lei Orgânica, que esse tipo de decisão, de medida, cabe somente ao prefeito municipal. Por isso que se diz que ele é de competência privativa do prefeito, é isso que diz o artigo 39. Então eu espero aqui ter deixado esclarecido, né, o porquê que nós votamos contrário à emenda, mas não somos contrários ao aumento de 20 para 40 horas, somos totalmente favoráveis, inclusive já defendemos isso em outras oportunidades aqui na Câmara de Vereadores, né? Só que como foi colocado aqui, mais uma vez, essa competência cabe somente ao prefeito e não aos vereadores, né? Os vereadores também têm as devidas competências, mas quando se trata de movimento de pessoal, de servidores, quando se trata de aumento de salário, aumento de carga horária, mudança de função, infelizmente o prefeito não pode, os vereadores não podem interferir nisso, eles podem sim aprovar ou não, mas a procedência, isso é, a iniciativa, tem que ser do prefeito municipal, até porque a lei e a Constituição também prevê, né, que deve-se respeitar a separação entre os poderes, né, a autonomia dos diferentes poderes, tanto o poder executivo, representado pelo prefeito, o poder legislativo, representado pelos vereadores, e o poder judiciário, que é representado pelos juízes, promotores, enfim. Então tem que ser, se não houver esse respeito, né, nós perdemos o controle. Daí o que vai prevalecer é a força, né? É aquele que tem mais força física, muitas vezes, ou que bate na mesa, enfim. E não é assim que funciona a administração pública, né? Ela tem que funcionar com base num regramento. E esse regramento é a nossa Constituição Federal, a Constituição Estadual e também a Constituição Municipal, que nós denominamos aí de Lei Orgânica. Eu espero ter contribuído, né, com esse esclarecimento, para que não haja dúvidas, né, de que nós fomos contrários à emenda, mas não somos contrários ao aumento de hora de 20 para 40. Nós somos totalmente favoráveis e vamos continuar defendendo essa causa juntamente com vocês, professores. Bom, nós já temos conosco aqui a Claudete, a Maria Cristina, a professora Leonilda também, bem-vinda, Leonilda.
e também o pessoal aí da Mecânica Zanella, né? Nosso ex-vereador Zanella também está conosco, e que certamente participou, inclusive, da votação desta lei em 2011, né? Ele era vereador. Então, nossa saudação também a todos vocês, sejam todos bem-vindos. A outra discussão que eu queria colocar para vocês, outro ponto de pauta, é essa polêmica que se criou também essa semana aqui na Câmara de Vereadores, envolvendo a duplicação da Avenida Tancredo Neves, né? Você sabe que há uma obra em andamento, então, na Tancredo Neves, que é a obra de duplicação da Tancredo Neves, e essa duplicação ela está acontecendo em função de um convênio que o município tem com o governo do estado, onde o governo do estado está financiando cerca de 30 milhões, né, está repassando 30 milhões para a Concórdia para a execução dessa obra, e há também uma pequena parte também por parte do município, né? E infelizmente o que nós temos recebido, principalmente de moradores desta rua, quem passa por ela diariamente, mas principalmente de proprietários de estabelecimentos que ali atuam, né? Nós recebemos muitas reclamações, né? Primeiro, da demora, né, na execução da obra. Segundo, na precária sinalização, que muitas vezes acontece, tanto é que tem acontecido muitos acidentes, né, nesse trajeto, aí, principalmente onde está sendo duplicado, né? E algumas medidas que estão sendo adotadas sob o ponto de vista da construção, principalmente nas rampas de acesso, né? Tanto a estabelecimento quanto a residência, o pessoal tem manifestado assim, um certo descontentamento e não está entendendo bem o porquê que a obra está sendo executada dessa forma e não está entendendo como é que vai ficar até o final a obra e como é que fica o acesso ao seu estabelecimento. Então, em função desta polêmica, aqui foi criada então essa semana, aqui na Câmara de Vereadores, uma comissão, que nós chamamos aqui de Comissão Especial, para acompanhar, para fiscalizar o andamento desta obra. Então, como vereador, eu também faço parte então dessa comissão, juntamente com o vereador Simeone e também o vereador Freta, que foi o proponente. Então, e eu como vereador e engenheiro agrônomo também estou nessa comissão. Então, são 3 engenheiros que são titulares dessa comissão, juntamente com demais vereadores que farão parte. E nós vamos, então, a partir da semana que vem, já iniciar os trabalhos da comissão e começar, então, a fiscalizar, entender, né, o projeto, entender como é que está sendo feito o repasse do governo do estado, se esses recursos estão sendo passados regularmente, isto é, dentro dos prazos estabelecidos no cronograma do projeto, que todo projeto tem que ter um cronograma de execução e de desembolso, né, de recursos para que a empresa continue tendo condições de executar, né, a obra, né? Isso é feito de modo geral em etapas, né? E essas etapas, quando cumpridas, fiscalizadas e legitimada a sua execução, o governo do estado tem a obrigação também de repassar o recurso. Isso nós temos uma dúvida se isso está acontecendo regularmente, né? Porque a empresa muitas vezes alega que não tem recursos, que não está recebendo, e nós queremos saber, né, exatamente o que tem de verdadeiro em tudo isso, para que a gente possa também, como vereador, além de fiscalizar, contribuir para a boa execução da obra, que, afinal de contas, é o nosso papel como vereador. Tem o nosso amigo Derli Paulo Bonini, né, colega engenheiro agrônomo, bem-vindo, Derli Paulo Bonini, né, excelente profissional, né, da Emater do Rio Grande do Sul, da região de Estrela, né, Encantado, né, nossas boas-vindas aí. Que bom que está aqui conosco, né? Derli Paulo Bonini, que também sofreu muito com as cheias que ocorreram no Rio Grande do Sul, né? E cujos municípios ainda estão buscando se recuperar dessa tragédia aí. Nossa solidariedade a vocês, tá bom? E para encerrar então a nossa atividade aqui, eu queria falar um pouquinho também de algumas atividades da semana, né? Onde nós fizemos uma série de visitas nos bairros e comunidades do interior. E em função dessas visitas nós também apresentamos várias indicações, né, e requerimentos, né, na Câmara de Vereadores, foram todas aprovadas, né? Então o primeiro requerimento foi essa questão de criação e instalação então de uma audiência pública para discutir essa questão do aumento de 20 para 40 horas, e as outras foram emendas também que fizemos
para a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? E creio que eu já falei um pouquinho sobre essa questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas ela é uma lei importante, porque é uma das 3 leis que tratam do orçamento, né? E ela é importante porque ela, como o próprio nome já diz, né, ela dá diretriz para que os vereadores, mas primeiro para que o prefeito municipal e sua equipe façam então o orçamento anual para 2025, né? E ali então são colocadas as prioridades. Então nós fizemos uma série de emendas com prioridades que nós vamos falar na próxima live, hoje não vai dar tempo, né? Mas que são demandas que a gente tem recebido da população, né? E através dessas demandas a gente transforma isso então numa emenda, né? E apresenta, né, como emenda e é votada pelos demais vereadores e todas elas foram aprovadas, né? Então creio que agora sendo inseridas então nessa lei de diretrizes orçamentárias, nós podemos lá no final do ano, na votação do orçamento para 2025, incluir recursos para atender essas demandas aí que atendem interesse de bairros, enfim, atendem interesse de várias pessoas, tanto da cidade como do interior. Tá bom, gente? Então, era basicamente essas temáticas que eu tinha para tratar hoje. Espero ter contribuído para o bom debate, né? E na próxima live que nós faremos, nós vamos detalhar um pouquinho mais quais foram as emendas que nós aprovamos dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? E que vai, como eu disse, orientar a elaboração do orçamento para 2025. Portanto, são emendas importantes, porque é um projeto, é uma lei fundamental para a administração do município, porque afinal de contas está dando as prioridades que estão por aí, tá bom? Temos aqui também a entrada do Clélio, do Dalpiaz, né? O pessoal aqui também da Montecoia, bem-vindos, né? E também a Cleonice, professora Cleonice, que parabeniza aí pela iniciativa da audiência pública. Como eu disse, ela é importante e fica aqui mais uma vez o convite para o dia 8 de julho, segunda-feira, às 19 horas, essa audiência pública. Um abraço, Bonini também está mandando um abraço para a gente aqui, um abraço a todos. E continue nos acompanhando, né, nas redes sociais, né? Nós temos publicação no Facebook, no Instagram, tem também o nosso WhatsApp. E aqui no gabinete tem a nossa assessoria, né, a assessora Samanta, que está todo dia aqui à disposição para recebê-los, para agendar, quem sabe, uma visita, né, e uma audiência. Estamos aqui à disposição, conte com a gente. Beleza, pessoal? Um grande abraço, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Nossa prioridade, sempre é bom lembrar, é cuidar das pessoas, cuidar da natureza e também cuidar do bem-estar animal. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.